Olá a todos. Esta disciplina chama-se Modelação e Simulação e vamos começar por definir qual é o objetivo de modelação e simulação. Ora, o objetivo de modelação e simulação é bastante vasto, muito abrangente e muito ambicioso. O objetivo é compreender o mundo em que vivemos. Já aqui duas ideias de compreender, o que é que significa compreender, e o que é que significa o mundo em que vivemos, aquilo que normalmente designamos por realidade. E nessa realidade podemos identificar dois tipos de realidade. Uma realidade objetiva e uma realidade intersubjetiva. Ou seja, uma realidade subjetiva que está na mente das pessoas, mas que é partilhada por um conjunto vasto de pessoas, por isso é intersubjetiva, usando a nomenclatura ou a terminologia do famoso historiador Yuval Harari, que escreveu um livro muito bom, que aconselho todos a ler, o Sapiens. Dentro da realidade objetiva, podemos identificar coisas externas a nós, e estados internos. Já vamos ver exemplos. E nas coisas intersubjetivas também podemos identificar coisas intersubjetivas. Exemplos de coisas objetivas, podemos ter rios, montanhas, ouro, galinhas, chuva, vento, etc. Estados internos, podemos identificar emoções como tristeza, medo, fome, desejo, etc. Na realidade intersubjetiva, no que toca às coisas, por exemplo, países, Portugal. Será que Portugal existe? O que existe, de forma objetiva, são as estradas, as casas, as pessoas, mas Portugal, propriamente dita, é uma realidade intersubjetiva, é uma ideia partilhada por milhões de pessoas, portugueses e estrangeiros. A mesma coisa se pode dizer de uma empresa. O Pingo Doce existe, o que existe são as prateleiras, os produtos, mas a empresa propriamente dita é também uma realidade intersubjetiva. O dinheiro é a mesma coisa. Uma nota de 20 euros é uma folha de papel, mas que tem valor porque uma comunidade enorme de pessoas acredita no seu valor. Outra vertente que faz parte da realidade são as restrições, os constrangimentos, que também podem ser eles próprios objetivos ou intersubjetivos. Constrangimentos objetivos são as leis, aquilo que a gente costuma designar por leis da natureza, como a física, a biologia, etc. E leis intersubjetivas também existem, que não são restrições tão rígidas como as leis da natureza, mas códigos de conduta, direitos do homem, código da estrada, etc. Ou seja, como eu disse, leis naturais como a física. Se eu bater contra um muro, magoou-me. Se me atirar de uma janela, sofro a ação da gravidade. Leis da biologia. Se eu não comer, morro de fome. Leis da psicologia. Se eu vejo um leão, em princípio, entro em pânico, tenho medo. E as tais leis sociais, que são códigos de conduta, são as leis do homem. Muitos exemplos. Em resumo, a realidade é constituída por partes objetivas e partes intersubjetivas. E temos restrições, quer objetivas, quer subjetivas. As restrições são as leis da natureza e as restrições que são hard restrictions, e as outras são mais soft, porque de facto podemos violá-las sendo penalizados. E como é que se altera a realidade? A realidade altera-se por si só, ou seja, a chuva, o vento, as galinhas põem ovos,
o tempo passa e degrada os materiais, etc. E também pela ação do homem. Podemos aqui também identificar algumas ações que o homem pode tomar para alterar a realidade, como comer, poluir, e também para alterar a realidade intersubjetiva, por exemplo, negociar, comprar, vender, argumentar, convencer os outros. Ou seja, a realidade altera-se por fenómenos naturais, terremotos, dilúvios, o tempo a passar, as galinhas a pôr ovos e também pela ação do homem. E o que é que significa então compreender? Compreender é estabelecer relações entre as coisas. Por exemplo, identificando algumas variáveis, por exemplo, o peso de uma pessoa. Outra variável, por exemplo, um estado interno, como tristeza. Relacionar estas duas coisas, ou seja, por exemplo, se eu aumentar muito de peso, fico triste, aumenta a minha tristeza. Aumentar o peso, aumenta a minha tristeza. Aumentando a minha tristeza, se calhar vou compensar tendo uma sensação de fome, aumenta a minha fome. Aumentando a fome, vou comer mais, e vou comer mais, vou aumentar o peso. E tenho aqui um ciclo de feedback. Podia continuar esta narrativa e dizer que aumentando a minha tristeza, ou a tristeza no fundo afeta a minha capacidade de trabalho, outra variável. Por sua vez, a capacidade de trabalho vai afetar o meu rendimento mensal. Se eu trabalhar mais, se calhar ganho mais dinheiro. E a minha situação financeira afeta o meu estado interno de tristeza, mais tristeza ou menos tristeza, quanto mais dinheiro tenho ou menos dinheiro tenho. Outro exemplo, na economia, por exemplo, um imposto como o IVA, se aumentar o IVA, se calhar o consumo é afetado, as pessoas consomem mais ou consomem menos consoante os impostos. O consumo, se aumentar, afeta o desemprego. Por exemplo, se consumirmos mais, se calhar as empresas funcionam a todo o gás e há menos desemprego. Aumentando o desemprego, as receitas fiscais também podem ser afetadas, porque as receitas fiscais e as despesas do Estado, ou seja, o déficit, se as pessoas estiverem desempregadas, o Estado tem que financiar. Se o Estado tiver menos dinheiro, tem que aumentar o IVA, e assim sucessivamente. Ou seja, temos aqui ciclos de feedback, mas mais do que ciclos de feedback, temos aqui ligações, relações entre variáveis. Temos uma narrativa, uma explicação. Isto é um modelo. Isto é aquilo que a gente designa um modelo. Ou seja, então, um modelo não é mais do que uma narrativa, uma descrição de como é que funciona um sistema. Exemplo, posso ter um modelo para uma célula, para explicar como é que funciona uma célula, posso ter um modelo do coração, um modelo do Excel, como é que funciona o Excel, um modelo de uma economia, posso ter modelos para tudo e mais alguma coisa. E podemos identificar vários tipos de modelos. Os nossos modelos mentais, que são modelos implícitos, que nós nem nos apercebemos que temos, mas que a nossa cabeça está cheia de modelos implícitos. Podemos ter modelos que são descritivos, por exemplo, estes que acabei aqui de dizer, que são, na verdade, um conjunto de variáveis ligados por setas, ou podem ser imagens relacionadas umas com as outras, que no fundo tentam arranjar uma explicação para um fenómeno qualquer. Podemos ter modelos descritivos, por exemplo, encontramos um artigo num jornal ou numa revista, mas de facto aqui na disciplina estamos mais interessados em modelos matemáticos, modelos computacionais. Modelos em que essa narrativa, essa explicação está codificada de forma matemática ou de forma computacional. A vantagem de ter um modelo computacional, um modelo matemático, é que podemos fazer simulação.
Ou seja, podemos tentar imitar o sistema que estamos a descrever, executando o modelo e vendo o que é que acontece, fazendo previsões. Isso, claro que é importante e tem vantagens imensas. Por exemplo, a nível de custos, é inconcebível, por exemplo, tentar aprender a pilotar um avião sem usar primeiro um modelo para treinar o piloto, porque senão imaginem a quantidade de aviões que teriam que cair antes que o piloto soubesse pilotar e o número de vidas humanas que se perderiam. Às vezes é uma questão mesmo de impossibilidade, às vezes constrói-se modelos para realidades que não existem. Podemos construir um modelo de um novo sistema e que, por conseguinte, não podemos testá-lo no sistema real, temos que o testar usando o modelo computacional matemático. Um aspecto também importante da simulação, um aspecto importante também da simulação é a capacidade de comprimir ou expandir o tempo. Por exemplo, se tivermos um modelo de aquecimento global, podemos tentar prever como é que, por exemplo, a temperatura evolui se os níveis de CO2 aumentarem ou diminuírem e fazer essa previsão para um prazo de 10 ou 20 anos e a execução do simulador demora 1 minuto ou 30 segundos e por isso há uma compressão do tempo. Ou então, no caso contrário, se tivermos a analisar fenómenos de curtíssima duração, colisão de partículas, etc., podemos, se tivermos um modelo, expandir o tempo e ver com detalhe o que é que acontece. De entre os modelos matemáticos, podemos categorizá-los de muita forma. Por exemplo, os modelos podem ser determinísticos ou podem ser estocásticos, ou seja, envolvendo probabilidades. Podem ser modelos de tempo contínuo, podem ser modelos de tempo discreto. Podem ser modelos baseados em eventos, baseados em agentes, baseados em stocks e flows. Ou seja, temos uma panóplia de descrições matemáticas computacionais disponíveis para descrever o mundo em que vivemos. E nesta disciplina vamos abordar algumas desses tipos de modelos e ao longo do semestre vamos ver alguns deles. Mas nisto tudo é importante distinguir o modelo da realidade, ou seja, uma coisa é a realidade, outra coisa é a nossa descrição da realidade, são coisas diferentes. Uma analogia que eu gosto muito é o modelo é como se fosse um mapa e a realidade é o território que esse mapa descreve. E há que não confundir o mapa com o território. Os modelos explicam a realidade, mas fazem parte integrante do nosso sistema perceptivo. Nós, de facto, quando olhamos para a realidade, olhamos com os olhos, com os sentidos, mas também com os nossos modelos mentais. Por exemplo, duas pessoas a verem a mesma realidade, imaginem um sportinguista e um benfiquista a ver o mesmo jogo de futebol, veem coisas diferentes. Ou uma pessoa que tenha uma orientação política mais de esquerda, ou outro mais de direita, a ver a mesma realidade, tem percepções diferentes. Uma pessoa que acredite que a Terra é plana ou que não acredite que a Terra é plana tem percepções diferentes. Ou seja, os nossos modelos explicam a realidade e fazem parte integrante do nosso sistema perceptivo. E vou-vos mostrar aqui uma imagem, uma figura que ilustra aquilo que acabei de dizer. Aqui tem esta figura que, no fundo, ilustra aquilo que acabei de referir, que a nossa percepção é muito condicionada pelos modelos mentais. E se nós mudarmos os nossos modelos mentais, estamos a mudar o mundo como o vemos. E se houver muita gente a mudar esse mundo, passamos a ter uma realidade diferente porque temos uma realidade intersubjetiva diferente. Se houver uma quantidade gigante de pessoas a ver um mundo de maneira diferente, o mundo, objetivamente, de forma intersubjetiva, passa a ser diferente, temos soluções diferentes para o mundo, podemos, de facto, melhorar objetivamente a nossa qualidade de vida, mudando os nossos modelos mentais. É uma das mensagens da disciplina. Em conclusão, os modelos permitem-nos aceder à realidade.
permite o ser humano aceder à realidade. Aceder à realidade e responder a questões sobre essa realidade. Compreender como é que o mundo funciona, como funciona, porquê, o que é que acontece se eu fizer uma alteração qualquer, what if, perguntas deste género. O que é que acontece se eu diminuir as emissões de CO2? O que é que acontece se eu fechar uma rua ou aumentar o número de faixas de rodagem noutra? Ou o que é que acontece ao modelo de tráfego, etc. Para que é que eu quero responder a estas questões? Para poder tomar decisões e, por conseguinte, os modelos têm esse papel fundamental. Mas a conclusão 2, e nunca perder isso de perspectiva, é que os modelos são simplificações da realidade. Ou seja, em certo sentido, todos os modelos estão errados. Todos os modelos estão errados no sentido em que são simplificações. Mas isso não significa que sejam todos igualmente bons, porque há uns que nos permitem tomar boas decisões, ou seja, são úteis, e outros não nos permitem tomar boas decisões e são inúteis. Ou seja, todos estão errados, mas uns são úteis, outros são inúteis.